Você vai ouvir agora o podcast Observatório Católica de Cidadania, um projeto de pesquisa e extensão do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, realizado em parceria com a Rádio Joinville Cultural 105,1 FM e com o apoio da FAPESC. O projeto é coordenado pelo professor Dr. Jason Heiler. Ouça outros episódios no Spotify, em Observatório Católica de Cidadania. Olá pessoal, nossos ouvintes da Rádio Joinville Cultural 105,1 FM. Sejam todos bem-vindos ao Observatório Católica de Cidadania. Aqui, a gente traduz o mundo das políticas públicas e do direito para uma linguagem simples, direta e cheia de exemplos do dia a dia. Preparados? Então vamos lá. Temos a grata satisfação de apresentar nossas convidadas desse podcast de hoje. A Jana, a Eliane, também o Alex e eu, na mesa. Temos ainda no apoio técnico o Daniel, o Henrique, o José, o Luiz e o Rogério. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de entrarmos no nosso assunto, gostaria de uma saudação a Eliane e a Jana. Por favor, a palavra é com vocês, Eliane. Olá, pessoal. Meu nome é Eliane, sou servidora pública há 17 anos da Prefeitura de Joinville. Olá, o meu nome é Janaína, eu também sou servidora pública da Prefeitura de Joinville há 17 anos. E também 17 anos trabalhando com o Cadastro Único em Joinville. Muito obrigado. E antes de continuarmos com o nosso assunto, gostaria de comunicar que este é um projeto extensionista do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob a supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler, com o apoio da FAPESC e parceria da Rádio Joinville Cultural 105,1 FM. E Jana, para iniciarmos o bate-papo, gostaria que você nos falasse sobre 3 tópicos nesse primeiro bloco. Quantas famílias e pessoas são atendidas pelo programa Bolsa Família em Joinville? Então, em Joinville, nós temos 12.897 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. E nele nós temos 36 mil famílias, temos 36.558 pessoas beneficiárias do programa, totalizando um investimento de R$ 8.546.091 em um benefício médio pago para as famílias de R$ 666,21. Certo. E como que o município trata as famílias que entram no perfil de condicionalidades do programa Bolsa Família? Essas famílias, elas são recebidas nos CRAS e CREAS, né? O governo federal envia a listagem para a Secretaria da Assistência, onde ela faz a divisão e o encaminhamento destas listagens para os devidos equipamentos. Famílias atendidas nos CRAS, que nós temos 9 CRAS em Joinville, são atendidas nos CRAS. Famílias acompanhadas nos CREAS são encaminhadas para os CREAS. Lá existe o acompanhamento das famílias coletivamente e existe o acompanhamento individual de cada família. E no município de Joinville nós temos, no momento, são 4 CREAS, né? Com possíveis expansões. O mesmo se torna com os CRAS, em possíveis expansões. Isso. Dentre esse atendimento, as famílias, primeiramente, elas têm uma advertência, elas recebem uma advertência do governo federal por avisando aquela mãe, né, que a criança esteve falta. Após essa advertência, 2 meses novamente após, é feito um novo cruzamento de informações e essa família ela é bloqueada ao benefício. Conforme ela vai passar pelo atendimento nos equipamentos e a criança continuar tendo a falta, ela será suspensa. Né? Então, a cada 2 meses, durante um ano e meio, a cada 2 meses é feito o cruzamento, é feito o atendimento daquela família, né,
para que as crianças não faltem à escola, para que as mães frequentam o posto de saúde e façam seu pré-natal, que é muito importante, e para que as crianças não deixem de se vacinar, né, de serem vacinadas, né? Então, durante um ano, até mais ou menos 1 ano e meio, as famílias são atendidas para fazer aquele acompanhamento, para que voltem a ter frequência escolar, até o benefício ser suspenso. Se elas não sanarem as faltas e as inadimplências na saúde, então elas têm um benefício suspenso. E aí existe uma situação. Qual a diferença entre as famílias do CREA e do CRAS? Qual é essa modalidade de diferença? Vamos lá. Então, vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a assistência social num todo, né? Vamos fazer uma analogia. A saúde tem um postinho de saúde que é a porta de entrada, né? Tem a UPA, que seria a segunda instância, que seria a média complexidade, e o hospital, a internação. Na ótica da assistência, tá, do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, o CRAS é a porta de entrada, que seria o postinho de saúde. O CREAS é a média complexidade, que seria a UPA. Tá? E os abrigos, né, Centro Pop, abrigos, eles são como se fossem os hospitais. Tá? Porque a assistência social, a saúde é para quem dele precisa, é universal, né? E a assistência é para quem dele precisa. Então, a saúde é universal e a assistência é de quem dela precisar. Essa é a diferença entre a assistência e a saúde. Tá? Ok. E uma terceira pergunta, Jana. Houve alguma atualização dentro do programa proveniente do governo federal? Sim. Agora, no mês de novembro, foi lançado o Gás do Povo. Esse benefício ele não será mais do recebimento monetário da família. Ela não vai mais lá sacar o seu valor de R$ 108,00 do gás, como ela faria até o mês passado. Ela vai receber um vale, né, e vai levar o seu botijão de gás até a empresa, já, claro, devidamente credenciada, né, com o governo federal, para retirar o seu botijão de gás de 13 quilos. Geralmente, essa ação vai começar a partir de fevereiro de 2026, tá? Em todos os municípios do Brasil. Então, a partir de 2026, que a pessoa vai ter esse vale ou um cartão que seria com uma recarga, né, para ela poder estar utilizando esse gás. E ele vai funcionar da seguinte forma. A família que tem 2 ou 3 pessoas, ela vai ter o direito de 4 recargas de gás por ano. E a família que ela tem de 4 pessoas ou mais, ela vai receber 6 recargas por ano. Entende? Então, hoje, a diferença é não receber mais aquele valor, e sim a recarga garantida, que aquele programa, né, aquela verba destinada vai realmente para o botijão de gás, vai chegar na família para o gás. Ao que foi destinado, né? Ao que foi destinado. Vamos adentrar agora no tema políticas públicas sem mistério. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. O Bolsa Família contribui para o resgate da dignidade da cidadania das famílias, também pela atuação em ações complementares, por meio de articulação com outras políticas para a superação da pobreza e transformação social, tais como assistência social, esporte, ciência e trabalho. Pois é, super interessante essa forma de desenrolar essas políticas, até porque, se o sistema tem funcionado, a tendência é só buscar um aperfeiçoamento para que mais e mais famílias sejam atendidas. Vamos agora para a nossa política pública. A nossa política pública, ela parte com relação aos números, né? Do comparativo do Brasil. Porque assim, ó, aqui ele consta, ele mostra pra gente a disparidade entre os estados. É claro que São Paulo vai ter a maior número porque é a maior população e o maior estado do Brasil, né?
Mas, assim, existe um contraponto que Santa Catarina é muito pouco. Né? Então, está falando que ali existe dentro do território nacional uma disparidade muito grande. Não é homogêneo, não deveria ser, né? O Brasil, em primeiro lugar, é continental, certo? Então, é um continente dentro do país. O que acontece? Devido à população, Santa Catarina tem um estado que tem mais empresas, né? E o índice de empregabilidade é maior do que nos outros estados. Então, isso impacta naturalmente na questão financeira, na situação da vulnerabilidade, do risco. Não que não tenha. O estado de Santa Catarina tem, só que é mais regionalizado, é mais periférico, né? E as grandes cidades têm as grandes periferias, onde que tem o arcabouço maior, né? Mas, em relação a São Paulo, que a população é muito maior, né? Realmente vai dar uma desigualdade, né? E em outras relações e outros estados também, né? Mas aí que vem essa questão, a empregabilidade que Joinville tem, que o estado de Santa Catarina tem. Tá. Quando se tem esse enfoque, é porque a população é maior, mas o estado de Santa Catarina tem um índice de empregabilidade, mais empresas, onde as pessoas, não que não tem vulnerabilidade, mas a quantidade de pessoas é menor nessa situação. E Jana, aproveitando esse gancho, e como que essas famílias elas acabam sendo acompanhadas ao longo do dia a dia? Elas são acompanhadas pelos CRAS e CREAS, né? Lá eles têm uma equipe de assistentes sociais e psicólogos que fazem o acompanhamento e encaminham para os serviços específicos, né? Serviço de média e alta complexidade é atendida pelos CRAS. Situações de vulnerabilidade alimentar, a gente tem também um setor Que é a SAM, Segurança Alimentar e Nutricional. isso. E a gente também tem um setor específico para atendimento das mulheres, né, contra a violência. Vítimas de violências domésticas. Isso. Temos também o atendimento das crianças, né, os grupos com as educadoras. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que acontece nos CRAS. Né? Isso tudo são formas de ser atendidas essas famílias, né? Então, se atende-se as crianças, se atende-se os mais idosos, se atende os pais, né? Então, são atendimentos individualizados ou coletivos. Até para que seja assegurado aquela família que ela está em segurança alimentar, é feito, a gente tem a liberação de cesta básica, né? Também tem a liberação da cesta de verduras, né? O kit de frutas e verduras. Então, todo esse acompanhamento com aquela família, todo é direcionado. Aqui dentro de Joinville, a gente tem todo o acompanhamento para a família que necessita. Não que todas as famílias que recebem Bolsa Família são famílias que estão sendo acompanhadas. Não é assim que funciona, né? Muitas famílias estão ali porque elas estão em situação de vulnerabilidade por falta de emprego, não está trabalhando por motivo de doença, né? Tem vários outros motivos, mas ali às vezes se concentra só a vida financeira. Mas temos várias famílias também em situação de insegurança alimentar, com situação de violência, com situações violência contra a mulher e contra crianças também. Então, essas famílias elas conseguem, sim, ser atendidas pelo município de Joinville. Que seria o nosso público prioritário. Também temos, aqui em Joinville, tribos indígenas, temos quilombos, que são público prioritário. Então, esses têm que estar segurados pelo Bolsa Família. Tá? Eles fazem parte desse público prioritário. A gente tem também as pessoas em situação de rua, né? Hoje é muito falado, né? É um assunto muito falado em Santa Catarina, as pessoas em situação de rua. Existem as condicionalidades para eles também, né? A gente tem o Centro Pop, que atende essas famílias. Existe um grande questionamento de por que eles recebem os R$600, mas é o mínimo ali que o governo, né, colocou como para toda a família receber. Uma pessoa em situação de rua, ela vai fazer um cadastro unipessoal,
mas ela recebe os R$ 600 e participa dos grupos ali no Centro Pop, né? Ela tem a condicionalidade de participar do grupo no Centro Pop, tem o direcionamento para a alimentação, né? O direito ao almoço e a janta e o café da manhã no restaurante popular, e eles têm um local que eles são atendidos, eles têm o banho e a alimentação, né? E o acompanhamento pelo Centro Pop. Alguns, né, que querem, que desejam sair daquela condição, eles são encaminhados para o mercado de trabalho, são encaminhados para internação, né? E vindo nesse ponto da questão da pessoa em situação de rua, né? Se tem todo um trabalho em cima, ele recebe esses 600, mas às vezes esses 600 é para dar dignidade, né? Para condição humana. Então, mínima, né? Condição humana mínima. Então, às vezes, assim, ele precisa daquilo naquele momento, né? E tem as casas de passagem que também fazem esse auxílio, esse reforço junto com o Centro Pop para estar instrumentalizando eles através de cursos, sabe? Eles têm bastante cursos que eles estão entrando no mercado de trabalho, e aí vai ser por um período que eles vão estar recebendo aquele valor. A partir do momento que eles se inserirem no mercado de trabalho, eles deixam para outras famílias que precisem daquele valor. Porque o Cadastro Único traz muitos outros, a não ser o Bolsa Família. Lógico que a gente está no enfoque do Bolsa, mas o Cadastro Único é um sistema que ele tem vários outros benefícios, né, Jana? Nós tocamos agora num ponto que foi com relação ao restaurante popular. E agora vem a questão: aonde está ligado o restaurante popular com o programa Bolsa Família? Então tá. Como a gente falou sobre a pessoa em situação de rua, ele pode estar acessando o restaurante popular, né? Desde que ele faça um cadastro. As primeiras alimentações, tipo, ele chegou na cidade, ele pode se alimentar até umas 3 vezes sem ter feito cadastro único ainda, tá? Mas tem a condicionalidade dele estar fazendo cadastro para estar almoçando e pagando R$1. E também tá? participando do grupo. Agora elas fazem um grupo com eles, né, para poder incentivá-los ao mercado de trabalho, né, para tirar a pessoa daquela condição onde elas estão hoje. As outras famílias que recebem Bolsa Família, elas também têm a isenção na alimentação. Se ela se alimentar ali no restaurante, ela não paga, né, pela alimentação. Só que ela paga se ela precisar levar a marmita, né? Ela paga R$2 a marmita. É realmente usado o benefício para essa causa? Não é isso que a senhora quer falar? Então já entramos com a lei nisso. Qualquer um pode pegar. A gente não pode dizer que o dinheiro é utilizado para isso, porque a gente é liberado. Não tem como isso, o programa isso. é feito para isso. Aí que entra a lei, entendeu? Para dispor. O programa é feito para isso, mas as famílias utilizam dinheiro e fazem mau uso às vezes. Então, a gente abordar desse ponto, falar as famílias, mas a gente chegar e falar assim, ó, o dinheiro é para isso, né? Aí entra a lei para provar. Não é para garantir os direitos. Para garantir justamente. Aí entra a lei mostrando por que serve esse valor do dinheiro. Porque assim, porque as pessoas sempre têm esse julgamento, né? A família fica em cima só desse valor, as pessoas não querem sair dessa dependência do Bolsa Família. Mas o objetivo maior é com que supere essa situação, que as crianças realmente frequentem a escola, que elas realmente estejam garantidas dentro das políticas públicas. Vamos ver de uma outra ótica, tá? Se eu condiciono uma mãe a ficar em casa e garantir que esse filho vá à escola, que esse filho seja vacinado, que esse filho tenha uma alimentação lá na escola, porque ele vai receber o lanche, né? Essa criança vai quebrar todo um ciclo de uma família, né? E, consecutivamente, vai se mudar todo o contexto daquela história. Então, o Bolsa Família é um estímulo para aquelas famílias que hoje as pessoas acham que ela está só pelo valor, mas ela está garantindo que aquela criança consiga estudar e superar aquela linha de pobreza. E também, com as condicionalidades, as crianças elas têm que frequentar a escola,
As mães têm que estar presentes ali na escola com as crianças para que elas saiam daquele ciclo, assim elas vão sair da linha da pobreza. Não, é bem por aí, porque a gente tem que quebrar, sabe? Realmente, essa é uma questão muito que a gente escuta de até técnicos. Por que essa família não sai disso? E como é feito esse controle do governo com relação ao repasse para as famílias? Todos os meses vem uma listagem do governo federal, e, né, que é captada à base de dados e as informações. E as famílias recebem, através de funcionários, visitas domiciliares para comprovar como que está aquela situação in loco. Então, o governo, é dessa forma que é feito o controle social. Tá? Então, vai um cadastrador na casa para verificar como é que está a condição daquela situação daquela família. Tá? Tanto as famílias em averiguação cadastral, como o governo nos envia a cada 2 meses a listagem de famílias que estão em averiguação. Averiguação, cruzamento de dados da renda, às vezes composição familiar, né? Então, ele nos envia a listagem, a gente vai até as residências para fazer essa atualização do cadastro. Tá? Mediante a não localização da família, o benefício ele é bloqueado até que a família venha, nos procure para a atualização do mesmo. Assim, ele vai conseguindo controlar a composição familiar, a questão do critério de renda para recebimento do benefício do Bolsa Família, né? E a escola e a saúde. Mas estamos chegando no final do nosso podcast. E como que a população consegue fazer o cadastro e solicitar o Bolsa Família? Em Joinville, nós temos 3 postos de atendimento. Posto 1 no bairro Bucarém, posto 2 no terminal do Guanabara, anexo ao terminal do Guanabara, posto 3 anexo ao terminal do Iririú. Todos os 3 postos funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para o almoço. As famílias, para continuar dentro dos critérios, recebendo seu benefício, precisa atualizar o cadastro com o documento de todos que moram na casa, identidade, CPF, comprovante de residência, documentos originais e comparecer no posto de atendimento. Ela estando com o cadastro atualizado, dentro dos critérios do Bolsa Família, as crianças comparecendo à escola, né? No posto de saúde, a família com a vacinação toda em dia, ela garante o seu recebimento do Bolsa Família. E a permanência, né, nesse programa. Né? Ok. Então, hoje entendemos que o Bolsa Família não é apenas uma política assistencial, mas um instrumento de cidadania. Vimos como ele impacta milhões de famílias, principalmente mulheres, e como a lei e a justiça garantem sua continuidade. Então, hoje entendemos que o Bolsa Família não é apenas uma política assistencial, mas um instrumento de cidadania. Vimos como ele impacta milhões de famílias, principalmente mulheres, e como a lei e a justiça garantem sua continuidade. Gostaríamos de agradecer a ilustre presença da Jana e da Eliane, a Alex na mesa comigo, pessoal da equipe de som. Muito obrigado. Siga o Observatório no Instagram e conte para a gente. Você já teve contato com o Bolsa Família? @Observatório Católico de Cidadania e no Facebook Católica Cidadania. Tchau. Referências: Brasil, Constituição Federal de 1988, Brasil, Lei número 10.836 de 9 de janeiro de 2004, Brasil, Decreto número 5.209 de 17 de setembro de 2004, Brasil, Lei número 13.257 de 8 de março de 2016, Marco Legal da Primeira Infância, Brasil, Lei número 8.069 de 13 de julho de 1990, ECA. Informe Bolsa Família número 91, agosto de 2025, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Soares F. Satiro. N Bolsa Família, suas origens e impactos, Brasília, IPEA 2009, Sem Amartia, Desenvolvimento como Liberdade, São Paulo, Companhia das Letras 2000, Atkinson, Anthony, Desigualdade, o que pode ser feito, São Paulo, Leia 2015. Jurisprudência, RESP 1.615.727, Rio Grande do Sul, STJ, TRF 4, AC 500123456
2021-4047200 ADI 5595 STF. Este foi mais um episódio do podcast Observatório Católica de Cidadania, uma produção do projeto de extensão do curso de Direito da Católica de Santa Catarina. A coordenação é do professor Dr. Jason Heiler, em parceria com a Rádio Joinville Cultural 105,1 FM e com o apoio da FAPESC. Ouça outros episódios no Spotify, em Observatório Católica de Cidadania.